Bom dia, tudo bem com você? Estamos mais uma manhã aqui reunidos para juntos aprendermos mais um pouquinho a palavra do Pai. Hoje iremos falar Acredite no Milagre, que aconteceu ali em Atos 12, acerca da retirada de Pedro da prisão por um anjo. A pedido do Senhor, né? O Senhor enviou um anjo ali enquanto o povo orava, e é neste capítulo que iremos então aprendermos um pouquinho a palavra do Pai. Amém? Vamos orar? Deixa eu só colocar o comentário. Ok, prontinho. Vamos orar. Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu me rendo, Pai, em unidade contigo, porque o Senhor está com o Pai, e o Pai está contigo, e o Espírito Santo. Eu me uno, Pai, a Ti, como filha amada, para representar, Senhor, a revelação do Espírito Santo através dessa palavra. Em nome de Jesus, me capacita cada dia mais, me unge, me dê discernimento, sabedoria, conhecimento cada dia mais, para estar ministrando a verdade da Tua palavra. Assim eu te louvo e te bendigo, me unindo a Ti nessa revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu não vou começar do capítulo 1, mas ali no capítulo 1 diz a respeito da perseguição ali, né, em relação aos cristãos, e chega a culminar, né, no versículo 6 do capítulo 12, que é onde eu vou esmiuçar aqui com vocês. Que ali, no caso, no dia anterior, né, Pedro ia ser apresentado ali por Herodes ao povo, e Pedro estava dormindo ali, né, na prisão, preso, né, ali com as duas correntes em seus pés. Havia 2 soldados, havia guardas de vigia e inclusive na porta da cadeia. Então, a situação de Pedro, a primeira lição que nos ensina aqui é que era uma situação muito ruim, né? Ele tinha ali os pés presos, né, por 2 correntes, 2 soldados do lado de fora, vamos colocar, da cela dele, mais 2 ali na porta da prisão, né, da cadeia. Então significa que a situação dele era ruim, mas a Bíblia nos relata que Pedro estava dormindo. E o anjo chega e o acorda. Então, por pior que seja a sua situação, sempre há saída, sempre há solução. Por isso que o tema hoje é Acredite no Milagre. Por mais que seus olhos não vejam, né, ainda o milagre, mas creia, porque ele vai acontecer. Né? Então, a primeira lição é que não importa quão ruim seja a sua situação, acredite que Deus pode fazer um milagre. 2, aqui aparece um anjo, né, para Pedro ali dentro, toca no ombro dele e diz: acorda, levante-se depressa, e as correntes caíram aos seus pés. Aperte o cinto e amarre as sandálias. Põe a capa e venha comigo. E assim ele fez. Então, aqui o que nos mostra essa situação? Que Pedro, ele havia seguido imediatamente toda a instrução que o anjo disse a ele. Ele acordou, a palavra ali, né, levante-se, já estava capacitada de uma autoridade, que é quando Deus diz para eu e você se levantar diante da situação a qual estamos e seguir o passo a passo que ele vai nos dar, né? Nesse caso aqui,
Ele falou para ele se levantar, né, depressa e amarrar as sandálias e apertar o cinto, né? E além disso, colocar uma capa ali sobre ele. Então, o de repente de Deus, ele vai acontecer na minha vida e na sua, né? Porque quando o anjo simplesmente decretou, levante-se depressa, ali já estava imbuído o milagre. As correntes dos pés de Pedro foram quebradas e eles, passaram ali cada parte daquela prisão, mas o que essa situação nos mostra? Que ele prontamente estava pronto para receber o milagre, porque ele foi ágil, ele foi rápido. Ele, peraí, deixa eu ver onde está minha sandália. Ele não falou isso. Deixa eu ver onde está o meu cinto para eu amarrar. Não, tudo estava pronto. Entendeu? Então, para eu e você recebermos o milagre, é necessário que estejamos prontos para ele. Aqui Pedro imediatamente já apertou o cinto, já amarrou as sandálias ali e imediatamente saiu. Então significa que eu e você, dentro dessa lição que o Senhor nos mostra, precisamos estar prontos para viver um milagre. Amém? 3. Pedro saiu da cadeia e ele seguiu o anjo, porém ele não sabia se de fato aquilo era uma visão ou se ele estava sendo libertado ali de fato, né? Eles passaram pelo posto 1, 2 e 3, né, da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. Daí o portão se abriu sozinho, porque a autoridade que Deus havia enviado, que era um anjo, estava ali. E eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu a realidade dos fatos e que Deus o havia livrado de Herodes e toda a intenção do povo judeu. Então o que Pedro viveu ali? O sobrenatural de Deus em todo o tempo. Pedro viveu o sobrenatural. Então significa que o sobrenatural aconteceu desde quando o povo já estava orando lá na casa, né, onde Rode trabalhava. Então significa que a sua oração, ela um dia vai acontecer um milagre, né? Porque aqui Pedro, ele não sabia se era verdade, se ele estava tendo a visão ou se de fato ele estava vivendo o milagre, né? Mas quando eles saíram em determinada rua que o anjo desapareceu, né? Então ele viu quão verdadeiro era aquilo. Então creia tão somente, porque Deus é Deus de sobrenatural e Ele vai fazer na minha vida e na tua vida também. 4ª lição. Então Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam ali orando pela libertação de Pedro. E quando a empregada Rode ouviu a voz de Pedro, ele estava lá fora, né, para entrar. Não, ela saiu, ficou tão alegre ali que ela saiu imediatamente, não abriu a porta e foi avisar. Pedro está da porta. E o povo falou, mulher, tu tá maluca, né? Imagina, deve ser um... Não, eu afirmo. Rode afirmava que Pedro estava ali na porta. E aí um deles disseram, deve ser o anjo de Pedro, né? Mas quando eles foram verificar, eles ficaram todos assustados. Então ele contou o que aconteceu, como o anjo havia feito, tudo o que de fato ele vivenciou, e ele disse, vá contar para Tiago e os outros irmãos, e em seguida ele saiu e foi para outro lugar. Então o que significa? Que Pedro, ele contou o milagre, eles viram o milagre, eles ficaram assustados com o tamanho do milagre e Pedro se foi para um lugar seguro. Então significa o quê? Que Deus vai fazer o milagre na minha vida, na sua vida, iremos contar, testificar, eles verão o milagre que Deus fará nas nossas vidas. E quando o Senhor ver o milagre que Deus fará nas nossas vidas, eles ficarão espantados, tamanha glória do milagre que Deus vai realizar. Eu creio, você crê? Eu creio. Todos ficarão assustados, todos ficarão deslumbrados. Tamanho poder e milagre daquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Então,
contaremos o milagre, repassaremos o milagre e estaremos indo ali para o lugar da bênção, ficando no lugar seguro, né? Então, esta é a 4ª lição. E o 5 diz que quando amanheceu, houve grande confusão ali na cadeia e não sabiam o que havia acontecido. E quando Herodes mandou procurar Pedro, né, e não acharam, ali ele acabou mandando matar os soldados que estavam responsáveis e Herodes foi para Cesareia e ficou lá um tempo. Então o que Deus nos mostra? Que o nosso inimigo ele ficará confundido e ele vai nos deixar em paz pelo menos por enquanto, porque a gente sabe que enquanto vivermos e estivermos aqui na terra, o inimigo ele vai lutar contra as nossas vidas. Por quê? A Bíblia diz que aquele que está com Deus é inimigo do mundo e aquele que está com o mundo, com Satanás, é inimigo de Deus. Então o milagre que Deus fará na nossa vida será tão grandioso que deixará inclusive o inimigo confundido. E ele vai perguntar o que aconteceu. E a gente vai falar, o grande eu sou agiu em meu favor. E ali, ó, por 7 caminhos, não tem uma palavra que diz que o inimigo fugirá? Então, ó, Herodes saiu da cidade e sabemos logo mais que Herodes morre. Então, significa que Deus, ele cuida da minha situação e da sua situação, por mais terrível que seja. Problema no casamento, saúde, problema no trabalho, na faculdade, na escola, nos familiares, aonde quer que esteja, com filhos, não importa o quão ruim seja a tua situação, existe o grande eu sou, e ele dará ordem aos anjos para te tirar dessa prisão, para te tirar desse cárcere, para tirar você dessa condição que você se encontra, porque ele tem poder de fazer um milagre tão absurdo que todos ficarão chocados com aquilo que Deus irá fazer na sua vida e na minha vida. Assim eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque não importa o quão difícil seja a situação a qual estejamos. Ah, Ne, Ramanai, Shurianda, Laias, Deus de poder e mistério. O Senhor é um Deus que faz milagre. O Senhor é um Deus que dá ordem aos teus anjos para tomarem a nossa causa e nos direcionar certamente diante daquilo que é o teu querer e o teu milagre para as nossas vidas. Pai, ali havia o povo clamando na casa onde Rode trabalhava para a libertação de Pedro, mas muitas das vezes pedimos algo para ti e não acreditamos quando vemos o milagre, quando vivemos o milagre, mas eu declaro, Deus, com a minha boca, que eu não só verei, como acreditarei, como testemunharei, como contarei grandiosas coisas que o Senhor fez na minha vida, diante do espanto que muitas pessoas ficarão da tua majestade e glória em relação às nossas vidas, em relação às nossas necessidades, em relação àquilo que é tão difícil, qual não podemos resolver, mas o Senhor pode. Nos colocamos agora, Pai, em gratidão, como Pedro contou e testificou ali diante de todos que estavam na casa de Rode, ali onde ela trabalhava, Pai. Então, na casa de Maria, assim eu te louvo, assim eu te bendigo, assim eu te glorifico, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo milagre. Eu estou pronta para viver um milagre, Deus. Portanto, eu creio que o Senhor fará, pois é para louvor do teu nome, assim como foi na vida de Pedro, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Amanhã, 9 horas, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, sendo a permissão dele. Amém? Tem o Pix aí nos comentários, né, na descrição. Se você sentir no seu coração de abençoar meu ministério, Deus te abençoe grandemente. Não é obrigado, é somente se Deus tocar o teu coração. Já sou grata e peço que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E segue, curta e compartilha. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você seguir, mais pessoas receberão essa palavra.
Amém? Então, Deus te abençoe, sendo da vontade dele, até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.